que esse cafezinho dá energia. Eu tomei, estou aqui todo elétrico. Foi um prazer, é uma honra muito grande estar nessa casa tão maravilhosa. Paulo, quando me ligou, eu falei, caramba, hoje é segunda ou terça, né? Para sábado. Eu falei sim, sem saber se ia conseguir. Porque assim nós temos que fazer quando Cristo chama. Quando Ele chama, tem que falar sim. Depois eu tenho que me virar para fazer acontecer. Assim é o trabalhador da última hora e é assim que nós temos que exercer a nossa fé e o nosso carinho ao Cristo. Fico muito feliz por estar aqui nessa casa tão maravilhosa. A energia que essa casa nos traz, nos dá, fazendo com que todo mundo aqui presente esteja recebendo aquilo que veio buscar. Seja a tranquilidade, o equilíbrio, a paz, o remédio, aliviar nossas mentes, nossos pensamentos negativos. E essa casa proporciona isso. O estudo de hoje é honrar pai e mãe, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Na realidade, honrar pai e mãe é falar sobre família. E nós vamos falar aqui sobre parentesco, filiação, semelhanças físicas, semelhanças morais, o que é família material, o que é família espiritual. Falar de família é sempre muito bom, que tem um lado positivo, que a gente gosta, e também tem alguns pontos que nos incomodam, que é o momento dos acertos. Como é sobre família o tema, eu vou agradecer a duas pessoas muito importantes na minha vida. Um é meu pai, que desencarnou já há uns 8 anos, que sempre aos filhos, sempre criou com muita retidão, buscando a ética, a moralidade, aquele caminho retilíneo. E a minha mãe, está com 87 anos, ainda está encarnada, que, além disso tudo, foi minha grande inspiração em relação à caridade. A coisa que eu mais tenho gravado da minha mãe, desde pequeno, sabe quando a gente tem aquela memória infantil, o flash, é a minha mãe ajudando o próximo. E isso me trouxe uma raiz profunda nesse trabalho. Dentro do Evangelho, no capítulo 14, tem uma história de Jesus. Eu vou contar aqui. Jesus estava numa casa e a multidão o acompanhava para escutar suas palavras. A casa estava muito cheia. Em determinado momento, chegou uma pessoa e falou: Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Aí Jesus falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, irmã e minha mãe. Está em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. A primeira vez que eu li, eu não entendi muito bem. Como é que Jesus negaria sua mãe? Ela lá fora te chamando. Se fosse comigo agora, eu ia falar: Paulo, por favor, traz a minha mãe, meu irmão, bota ela aqui na frente. Eu ia fazer isso. E Jesus não fez. Parecia que ele estava em contradição com a lei do amor, renegando a mãe. Mas o que ele quis mostrar naquele momento? Ele quis mostrar a família. Que família? A família universal, que tem os laços do Espírito. Jesus nunca perdeu uma oportunidade para ensinar. Ele aproveitou a chegada da sua família consanguínea
para mostrar a diferença entre a família material e a família espiritual. O que é família? Eu trouxe algumas definições ligadas à doutrina. No livro Estude Viva dos Espíritos, Emmanuel e André Luiz, psicografado por Chico e Valdo Vieira, família é um grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. E Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, complementou: a família é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos. Então, trazendo aqui a família material. Aqui é um conceito muito claro sobre reencarnação, sobre os ajustes entre filhos, pais, mães, tios, avós. E falando sobre a família material. A família material tem os laços sanguíneos. Esses laços são frágeis ou são fortes? São frágeis, porque a matéria também é perecível. Ela se extingue com o tempo e, às vezes, ela se dissolve moralmente na existência. Foi o que Jesus quis mostrar nessa passagem. A família consanguínea com a família espiritual. E a espiritual? Os laços espirituais são duráveis. Se fortalecem pela parte de purificação, onde nós, a cada momento da reencarnação, a gente vem burilando e se purificando. E elas se perpetuam no mundo espiritual, através de várias migrações da alma, que é exatamente a reencarnação. A cada vinda ao planeta, sendo na reencarnação, eis aqui um momento que nós temos que aproveitar ao máximo, porque nós estamos na nossa melhor versão. E quem que nos recebe no plano espiritual? Meu pai já desencarnou. Quando eu desencarnar, será que é só o meu pai que vai me receber no plano espiritual? Será que eu só tive ele como pai ou tive vários? Quantas mães eu já tive em várias reencarnações? Esses são os laços eternos da família espiritual. E Kardec comentando: não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias. Então, nós aqui já entendemos família material e a família espiritual. Trazendo as perguntas do Livro dos Espíritos, que essa matéria está toda interligada, na 203 diz: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Resposta: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível, a alma é una. Um pai obtuso, ou quer dizer, um pai ignorante, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Trazendo a herança espiritual. Frequentemente, outra pergunta, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Eu trouxe a resposta do Evangelho, que eu achei mais completa. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos.
O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito, nem o pai nem a mãe. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Essa é a missão dos pais, dar a parte intelectual e moral para o crescimento. São as duas asas que nós precisamos. Continuando, e as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, sintonia, que reciprocamente se atraíram pela similitude dos pendores. Nós vamos ver exemplos mais à frente. Aqui mostra que não existe a genética espiritual, pois cada ser é uno. Importante ter isso em mente. Cada espírito é indivisível. Então, não existe a herança espiritual. Mas nasce o neném. Quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que todo mundo quer saber? O sexo a gente já sabe antes. Quem falou? É, exatamente. A minha filha, quando nasceu, fui lá no berçário, olhei, voltei para a minha mulher e falei, é a tua cara. Vou falar diferente? Não vou. Mulher adora isso, né? Ainda mais no estado ali puerperal, imagina falar minha cara. Não pode. E o mais legal é que, um mês, a minha avó ainda estava viva, tinha 92 anos de idade. Minha filha, com um mês, minha avó foi lá em casa para tirar foto, para conhecer a bisneta. Minha avó era portuguesa, 1,5 m, braba, maravilhosa. E ela tinha umas tiradas, não era nem para ser engraçada, não, era dela. Ela no colo, eu falei, vó, com quem ela parece? Aí a minha avó falou, meu neto. Eu não sei fazer sotaque português, mas vamos tentar imaginar. Meu neto, para mim, todo recém-nascido tem cara de joelho. Eu não sei de onde ela tirou isso, mas ela falou que todo recém-nascido tem cara de joelho. Para ela, porque ela fala que não parece com ninguém. Então, aqui nós vimos a parte biológica, onde nossos genes ajudam a formar um novo ser. Essa é a semelhança física que nós temos. E vimos que a semelhança moral, que é espiritual, não tem herança. Isso é do próprio espírito. Voltando, firmando o que eu falei da resposta, que eu trouxe da resposta daquela pergunta. O corpo deriva do corpo, e o espírito não deriva do espírito. Cada um tem a sua evolução própria. E as influências? Podemos exercer influência aos nossos filhos? Nós exercemos muita influência em relação aos nossos filhos, que as pessoas podem confundir com essa herança espiritual. Nós somos influenciadores diretos. Nós somos espelhos. E eles são o quê? Esponjas. Tudo o que fazemos, eles observam. Vou trazer alguns exemplos. Uma influência direta. Eu com a minha filha. Eu não bebo nada alcoólico. E ela a vida inteira viu, ela tinha 7 anos de idade, ela a vida inteira viu sempre rejeitando. As pessoas querem beber em almoço de amigos, de churrasco. Bebe, eu sempre falava, não, não bebo, nem para brindar Natal, Ano Novo, não bebo. E ela sempre percebeu isso. Aí, vocês lembram que na Copenhague tinha um bombom de conhaque? Que aquilo foi feito no umbral e veio para a terra, né? De tão bom que é aquilo, né? E era caro, que era um absurdo. Num dia eu estava tão feliz no shopping, eu falei, vou me agradar. Peguei meio quilo daquele bombom. Quase que tive que
quase que tive que penhorar a aliança para comprar aquilo. Aí eu cheguei em casa só pensando naquele bombom. Na hora do almoço, minha filha, hoje é adulta, mas tinha 7 anos de idade. Acabei de almoçar, peguei o bombom e comi. E dei para minha esposa. Aí minha filha falou, pai, você me dá um? Peguei e fiz assim. Quando, nesse caminho, me deu estalo. Aquilo é conhaque. É álcool? Eu falei, não, você não pode. Ela virou para mim e falou, por que eu não posso? Falei, porque aqui tem álcool. Nesse momento, acho que alguns obsessores meus já ficaram do lado dela, né? No ouvido dela, né? Ela olhou e falou assim, você bebe? Eu falei, não. Aí ela olhou para o bombom, aí a minha mãe é maravilhosa, adora contemporizar, né? Aí a minha esposa falou assim, não, filha, mas só tem um pouquinho. Piorou, né? Porque aí eu acho que uns 80 obsessores se juntaram de verdade contra mim, todo mundo me olhando, falando assim, pouquinho pode, pai? Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, não, minha filha. Aí sabe aquele silêncio sepulcral de 5 minutos que parece 2 encarnações? E ela ficou parada me encarando. Eu li a mente dela assim, e aí? Aquela coisa de... E a galera atrás dela, né? Feliz. Eu falei, eu vou jogar fora. 8 passos até a lixeira foram os 8 passos mais torturantes da minha vida. A cada passo, uma lágrima caía. Eu olhava para aquele negócio, o que eu vou fazer? Aí, brasileiro é bom também de tentar escapar, né? Eu pensava assim, cara, já sei, vou jogar o saco inteiro no lixo, quando ela sair, vou pegar de volta, boto o bombom num pote e reaproveita. Aí, ao mesmo tempo, assim, isso é certo? Você bebe? E eu andando, isso tudo pensando andando, tá, gente? A cada passo, uma escapada que eu não consegui escapar. Chegou no lixo, na lixeira, eu abri, olhei para ela e virei o bombom. Quando eu joguei fora, aí a autoridade moral, cheguei para ela e falei assim, nem um pouquinho pode. Ela deu estalo, saiu correndo feliz, e eu saí correndo triste, chorando muito naquele dia. O que isso representa? O discurso versus prática dos pais para com seus filhos tem que valer. Nós temos que parar daquela máxima de não, você não pode porque você é criança, eu posso porque eu sou adulto. O que não pode, não pode. Espíritos simpáticos, um exemplo de espírito simpático de forma positiva. Eu tenho um amigo, uma família de cantores, são músicos, cantores, abrem negócio de Rock in Rio e tal. E eles tiveram um filho que, desde 4 anos de idade, toca violino, piano, guitarra, violão, tudo. O garoto canta, agora deve ter uns 12, 13 anos, canta junto com os pais. Isso é afinidade positiva. São espíritos que vêm na reencarnação com um objetivo comum. Agora, tem também o negativo. Há um tempão atrás, eu vi uma reportagem, por isso que eu trouxe esse exemplo, de um empresário que foi preso no sistema de corrupção. No depoimento dele, ele falou, a minha vida toda, eu desde criança acompanho meu avô, depois de meu pai, na fábrica, e eu sempre vi essas negociações acontecendo, e isso para mim era algo normal. É a forma que ele aprendeu. Aí vem a influência do aprendizado moral. Essa aí também é outra que eu sempre conto. Eu sou evangelizador do SEMA, Marcelinha está aí, foi evangelizadora junto, e eu dou aula para criança de 5, 6, 7 anos. Aí teve um dia que uma mãe chegou para mim e falou assim, tio Nelson, o meu filho não quer mais vir para a evangelização. Eu estudo a doutrina e sei que tem o livre-arbítrio. Então, se tem o livre-arbítrio, eu vou deixar ele exercer o livre-arbítrio e não vem mais.
que você acha? Para quem me perguntou. Era para ter falado, comunicado e vai embora. Mas me perguntou, eu dei a resposta. Eu falei assim, eu não vou te responder. Quem vai te responder é Divaldo. Numa palestra no antigo Citibank Hall, acho que agora é Espaço Hall, se eu não me engano, lá no Via Parque, no final da palestra, ele abria para perguntas. E uma mãe fez exatamente essa pergunta. Resposta dele. Se você é uma mãe permissiva, que permite que seu filho não vá na escola no dia seguinte, não tome banho quando ele não quer, almoçar, jantar e tomar café da manhã, se ele não quiser, você também permite? Não tem problema nenhum, é só mais um caso. Agora, se você obriga seu filho a ir para a escola, tomar café, fazer dever, fazer os afazeres, você tem obrigação de colocar o seu filho numa educação moral. E ele não falou de doutrina espírita, é qualquer religião. A educação moral vem da religião. Eu trouxe também o livro Consolador. Na pergunta 109, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo e tornam-se mais suscetíveis de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho. Até os 7 anos. Passada a época infantil, atingindo a maioridade, se a educação não houver feita no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Daí a importância do fortalecimento moral, da educação moral. Mas, Nelson, você falou que a sintonia dos espíritos atrai, né? Se eu sou uma pessoa boa, vou atrair um espírito bom para ficar perto de mim como filho. Kardec também pensou nisso e trouxe uma pergunta. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, que é a sintonia, um bom espírito para lhes animar o filho? Né? Um casal tão bom, tão maravilhoso, tão bondoso, voltado para a caridade, e tem um filho abençoado ao nível hard. Para quem não sabe, como eu falo, criança abençoada, Marcelinha sabe, lá no SEMA, a Ivonete, que é uma grande amiga, ela sabe que eu adoro os abençoados. Aí, toda vez que chegava um abençoado, ela jogava, Nelson, mais um abençoado. Abençoado é aquela criança arriscadíssima. E vou falar, são os melhores para a evangelização. Eu adoro dar aula para abençoado, porque eles fazem você exercitar a doutrina espírita na marra. Tem que ter paciência, tolerância, acolhimento, dar amor, porque dar aula para Chico Xavier e Joana de Ângeles é fácil. Não é? Você vai dar aula para Chico, você vai receber aula. Agora, para um abençoado, não tem coisa melhor. Então, um casal maravilhoso tem um filho abençoado. Será que isso é uma injustiça divina? Não é assim que às vezes acontece nas famílias? Que a gente vê, nossa, pessoa maravilhosa tem um filho que não, eles não mereciam. Pois bem, a quem muito foi dado, muito foi pedido. E está na doutrina que os pais, eles pedem no planejamento reencarnatório para poder alavancar a sua próxima encarnação. E por isso, quando eles estão preparados, estar preparado não quer dizer evoluído. Quando eles estão preparados, eles recebem esses espíritos. E a resposta da pergunta é dos filhos.
Não é raro que um mau espírito peça-lhe seja dado bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Olha a união dos pedidos. Os pais preparados pedem no plano espiritual para receber esses espíritos mais difíceis. E os mais difíceis pedem para ser filhos de pais maravilhosos. Eu acho que isso aconteceu com a minha mãe. Eu acho que ela pediu para evoluir um pouquinho, mas ela não sabia que a expiação ia ser tanta. Nós somos 4 irmãos, 4 filhos homens. Diferença de idade, 2 anos para cada um. Todos levados, mas o mais novo, ela falava que a raspa do tacho, que era o super abençoado, que sou eu mesmo. Agora que eu entendo que de vez em quando ela falava, que mal eu fiz a Deus. De vez em quando ela murmurava na casa, e os 4 correndo. Tem um detalhe importante na criação. Meu pai nunca encostou um dedo nos filhos. Meu pai tinha 1,82 m, minha mãe tem 1,5 m. Até porque minha mãe proibiu dele bater na gente. Nunca tocou. Mas ela... A bichinha era leoa. A minha mãe fazia tatuagens. Eu acho que alguns vão se identificar. E eram tatuagens muito próprias, muito singulares. Ela era sempre a mesma tatuagem que ela fazia, mas era uma tatuagem volante. Ela flutuava pelo corpo, mas sempre tinha os mesmos dizeres, Havaianas 34, 35. Eu fui tatuado várias vezes pela minha mãe e meus irmãos também, mas nem isso pela educação moral que ela nos deu, educando dessa forma tão didática, tão explícita, que nós entendíamos bem o que ela queria, com poucas palavras, o famoso 1, 2, 3, aquele, né? Todo mundo conhece. Nunca tivemos rancor ou algo parecido com ela e com meu pai, nunca. Porque a semente da moral foi plantada lá atrás. O amor sempre vai ser superior. Hoje ela tem 87 anos, está com Alzheimer no estado terminal mesmo, e hoje ela está colhendo o que plantou, através dos seus ensinamentos. Os 4 filhos, decisão nossa, nós temos até a cuidadora de segunda a sexta, e cada filho fica um final de semana do mês com ela. Hoje é o meu. E quem está ao redor dela, também ela foi abençoada. A cuidadora dela, a dona Márcia, é um anjo que caiu do céu e toma conta dela. E hoje está a Tainá me ajudando para eu poder estar aqui, que também faz um trabalho maravilhoso com a minha mãe. Ela hoje recebe tudo aquilo que ela deu lá atrás. O carinho que ela tem. A eficácia da oração, que faz parte também desse processo. No livro dos Espíritos vem a pergunta: essa prece pode atrair os bons espíritos para ocupar o lugar do espírito que está no ventre? Quer dizer, a mulher engravida, com 2, 3 meses sabe que está grávida, 1, 2 meses sabe que está grávida, aí você faz a prece, e na prece vai trocar o espírito que está ali já acoplado para botar um espírito superior. Será que isso pode? Não pode. Exatamente. Porque o espírito foi, na concepção, acoplado. E não existe a possibilidade de troca. Agora, imagina se tivesse. Eu ia querer 5 filhos. Ô, Chico, vem cá me ajudar a fazer caridade, menino. Ô, Maria Teresa de Calcutá, chama a irmã Dulce para a gente ir lá fora ajudar os pobres. Não é assim a nossa vida? A gente só ia querer espírito evoluído do nosso lado. E quem precisasse evoluir, como seria? Hoje, nós encontramos famílias lindas, saudáveis e perfeitas na parte física e na estética, mas que estão profundamente enfermas
na área moral. Tem muita gente que só está buscando o corpo, que é saudável, mas tem que ter o equilíbrio. Plantemos a semente do amor, que colheremos os frutos da fraternidade. Eu fui nas instruções dos Espíritos, tem 2 pontos. E eu trouxe um ponto que eu acho que é mais dolorido, que eu acho que vai tocar um pouco na gente. Ingratidão dos filhos. Eu acho que esse é um ponto que dói para quem é pai, para quem é mãe, para quem cuida. Eu fiz um compilado dele, que o processo o texto é muito grande. A ingratidão, especialmente a dos filhos, é uma das provas mais dolorosas para o espírito. No entanto, à luz da doutrina espírita, compreendemos que esses desafios têm uma causa maior, mostrando que os laços familiares vão além da matéria, e ela é, muitas vezes, uma oportunidade de exercício do amor e do perdão. Quem nunca experimentou uma ingratidão não fala assim, por que comigo? Logo na minha família. Então, eu convido a todos a refletirem sobre a importância da família como uma escola da alma, uma escola de almas. Cada membro da nossa família está ao nosso lado por um motivo. Uns estão ali para te apoiar, outros para nos ensinar a ter paciência, a ter resiliência. Devemos acolher todos com amor. O acolhimento é um fator muito importante, seja de pai para filho ou de filho para pai. Para os pais, eu falo pai de forma genérica. Esse é um desafio e tem um propósito nessa relação: promover o aperfeiçoamento espiritual do ser humano. Afinal, o sofrimento é passageiro, mas as virtudes conquistadas são eternas. Todas as nossas virtudes são gravadas em nosso perispírito e nunca mais deixamos de ter, independente do que vamos ser na próxima vida, ou nessa. Chegando perto do final, vou trazer 2 mensagens. Uma está no Evangelho, que é direto para os filhos. As 2 são para os filhos, mas uma é bem direta, contrapondo essa ingratidão. Está no item 3. Honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-lo na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Nós já conseguimos entender que quando nós tínhamos um dia de vida, 2, 3 meses, 4 meses, se não fossem nossos pais, estaríamos mortos, desencarnados. Começa primeiro pelo agradecimento de estarmos aqui, encarnados, porque eles permitiram que eu nascesse. Quantos abortos são feitos? E eles permitiram a minha chegada. E esse outro texto é uma reflexão. O título do texto é Nossos Heróis. Passamos boa parte da nossa existência cultivando imagens de heróis. Até que um dia, o pai herói começa a passar o tempo todo sentado, resmungando baixinho, e puxa assuntos sem pé nem cabeça. A heroína do lar começa a ter dificuldade de concluir as frases e dá de implicar com a empregada e com todo mundo. O que papai e mamãe fizeram para caducar de uma hora para outra? Envelheceram. Nossos pais envelhecem. Ninguém nos preparou para isso. Um belo dia eles perderam as boas maneiras, ficam mais vulneráveis
e adquirem umas manias bobas. Estão cansados de cuidar dos outros e de servir de exemplo. Agora chegou a vez deles serem cuidados e mimados por nós, nem que para isso recorram a uma chantagemzinha emocional. Tem muita quilometragem rodada e sabem tudo. E o que não sabem, inventam. Não fazem mais planos longos, a longo prazo. Agora dedicam-se a pequenas aventuras, como comer escondido tudo aquilo que o médico proibiu. Estão com manchas na pele, ficam tristes de repente, mas não estão caducos. Caducos ficam os filhos que relutam em aceitar o ciclo da vida. É complicado aceitar que nossos heróis e heroínas já não estão no controle da situação. Estão frágeis e um pouco esquecidos. Têm esse direito, mas seguimos exigindo deles a energia de uma usina. Não admitimos suas fraquezas e seus desânimos. Ficamos irritados e alguns chegam a gritar se eles se atrapalham com o celular ou outro equipamento. Também não temos paciência para ouvir pela milésima vez a mesma história que contam, como se acabassem de tê-la vivido. Em vez de aceitarmos com serenidade o fato de que as pessoas adotam um ritmo mais lento com o passar dos anos, simplesmente ficamos irritados por eles terem traído nossa confiança, a confiança que seriam indestrutíveis como super-heróis. Provocamos discussões inúteis e os enervamos com a nossa insistência para que tudo siga como sempre foi. Essa nossa intolerância só pode ser medo. Medo de perdê-los. Medo de perdermos a nós mesmos. Medo de também deixarmos de ser lúcidos e joviais. Com todas as nossas irritações, só provocamos mais tristezas, aquelas que um dia só procuram, mais tristezas, aqueles que um dia só procuraram nos dar alegria. Porque não conseguimos ser um pouco do que eles foram para nós. Quantas noites esses heróis e heroínas passaram ao lado da nossa cama, medicando, cuidando, medindo febre. E nós ficamos irritados quando eles se esquecem de tomar seus remédios. E, ao brigar com eles, os deixamos chorando, tal qual crianças que fomos um dia. É uma enrascada essa tal de passagem do tempo. Nos ensinam a tirar proveito de cada etapa da vida, mas é difícil aceitar as etapas dos outros. Ainda mais quando os outros são nossos alicerces. Aqueles que querem sempre, aqueles para quem sempre podíamos voltar e sabíamos que estariam com seus braços abertos, que agora estão dando sinais de que um dia irão partir sem nós. Façamos por ele hoje o máximo que pudermos, para que amanhã, quando eles já não estiverem mais aqui conosco, possamos lembrar com carinho de seus sorrisos de alegria e não das lágrimas de tristeza que tenham derramados por nossa causa. Afinal, nossos heróis de ontem serão nossos heróis eternamente. Nosso pai, nossa mãe, ou quem cuidou de nós. Esse é um texto de um autor desconhecido. E agora, para finalizar, eu trouxe uma homenagem à minha mãe, e nós vamos ver aqui no vídeo. Como é que faz aqui, Paulo? Toca na tela. Não está indo. Acho que bloqueou. Ah, tá.
Tá linda. O que é? Tá linda. Então pronto. Pronto? Pronto, Então vamos fazer o vídeo? vou fazer. Então tá bom. Quem é? Não sei. Sua mãe? Eu acho que é minha mãe. É mesmo? Essa aqui é tua mãe? É. Sou eu, né? É a mãe que eu amo. Muita felicidade, muitos anos de vida e pão. Pela 12ª vez, minha mãe descobriu que hoje é meu aniversário. E meu beijo, mesmo? é meu beijo. A senhora também já está coçando sua cara. Mãe, eu era levado? Você gostava de eu quando eu era levado? Não. Não. Eu te amo, minha mãe. A senhora é linda. Eu te amo. Eu também te amo. Ah, meu Deus, que coisa linda. Obrigado por ter sido minha mãe, por ser minha mãe, tá? Muito bem. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Esse é o final de Divaldo, que devemos amar a qualquer preço, a qualquer custo. Hoje a minha mãe, ela não se mexe mais, não fala, braços todos atrofiados, e a gente continua amando. Que possamos amar nossa família sempre.